Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de março de 2025 e nós estamos, nesse mês de março, lendo provérbios em forma de pílulas, que são pequenas lições. Nós dividimos cada capítulo de provérbios em pequenas partes para aprender melhor e guardar esses ensinamentos para a nossa vida. Provérbios tem 31 capítulos, o mês de março tem 31 dias, então nós estamos meditando em um capítulo por dia. Hoje, no dia 28, nós vamos ver que os assuntos que Provérbios 28 nos fala é sobre segurança, bom governo, prosperidade e confissão dos pecados. Então nós devemos buscar segurança, um bom governo, prosperidade, que fala sobre as situações de pobreza e de riqueza, e sobre a confissão dos pecados. Então, vamos aqui para a pílula 266. Ontem nós terminamos na pílula 265 e hoje vamos começar na 266. A pílula 266 fala que quem não deve não teme, não tem medo de nada. Os versículos 1, 18 e 24 nos falam sobre esse assunto, sobre esse tema. O versículo 1 fala que o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, porque ele faz coisas erradas. Então ele vive o tempo todo com medo. Ele chega num lugar e ele tem que verificar se tem alguém a quem ele está devendo, alguém que ele enganou, alguém que ele trapaceou. Mas os justos são corajosos como leão. Os justos andam de cara limpa, com coragem, com confiança, como um leão, porque não devem nada a ninguém. Versículo 18: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Mais um versículo que fala: aquele que anda com integridade, integridade significa que anda por inteiro fazendo a coisa correta, vai viver com segurança. Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Aquele que faz coisas enganosas, de repente é descoberto e perde aquilo que ganhou. E o versículo 24 fala: quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Então, quem destrói é o nosso inimigo. Quem destrói é aquele que quer o nosso mal. Então, aquele que rouba o seu pai e a sua mãe fala que não é errado, ao invés de ser amigo do seu pai e da sua mãe, é a mesma coisa que ser um inimigo. Então, a lição que nós tiramos dessa pílula é que os justos não têm medo de nada, vivem seguros por causa da integridade e respeitam o que é dos pais. Já os maus vivem fugindo, tropeçam e roubam os pais. Pílula 267. O governo de um país depende de quem exerce o poder. Lembre-se que o nosso governo influencia em tudo o que ocorre em nossas vidas. Então, o governo de um país depende de quem exerce o poder. Nós temos aqui os versículos 2, 12, 15, 16 e 28 falando sobre isso. Versículo 2: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Esse versículo 2 nos fala o quê? O que é pecado? É errar o objetivo, é errar o alvo. Uma nação é formada por um povo, formada por várias pessoas que são responsáveis por darem o seu voto. Quando nós erramos o nosso voto, nós estamos errando o alvo. Então, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Nós, quando votamos errado, quando escolhemos candidatos errados, estamos pecando
estamos errando o alvo, que é acertar naquele candidato que é melhor. Então, os pecados do povo fazem mudar sempre os governantes. Sempre que um governante é ruim, é necessário que se façam mudanças. Então, essas mudanças dos governantes ocorrem porque o povo erra, e não é só o povo que erra, os governantes também erram. Uma nação é formada tanto pelos governantes quanto pelos governados. Os governados votam, os governantes assumem o poder e eles muitas vezes buscam o próprio interesse, e quando eles não se preocupam com o propósito para o qual foram eleitos e começam a praticar a corrupção e a praticar o erro, eles estão pecando na nação também. Então, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os governantes. Os governantes também erram, então eles acabam sendo trocados pelo povo. Então, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Quando nós encontramos um líder que é sábio, que é sensato, que faz as coisas corretas, ele vai sendo mantido, vai sendo votado novamente para permanecer no exercício do cargo, porque ele está fazendo a coisa certa. Isso acontece com muita raridade. O que nós vemos na prática, na história, e basta ver a história, acompanhar o que acontece, é que os pecados de uma nação fazem mudar sempre os governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Então, quando nós temos um bom governo, com pessoas que são justas, então existe prosperidade geral. Agora, quando corruptos, bandidos, pessoas ímpias começam a governar, os homens tratam de esconder-se. Em outras palavras, tudo fica difícil. Versículo 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Um leão que ruge, ele ruge quando ele está pronto para atacar a sua presa. Um urso que está feroz está pronto para causar destruição. E o versículo 15 faz uma comparação, que como um leão que ruge ou urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Então o povo que é necessitado acaba sofrendo muito mais quando quem governa, quando quem reina é alguém que é ímpio. Versículo 16: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Então, o governante sem discernimento é aquele que não entende que o povo tem várias dificuldades no pagamento dos impostos. O governante sem discernimento aumenta as opressões, aumenta impostos, aumenta as dificuldades para que o povo consiga prosperar. Agora, os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Então, todos esses versículos de Provérbios 28 nos falam sobre essa pílula 267. O governo de um país depende de quem exerce o poder. Que lições nós podemos tirar desses versículos? Número 1, o seu voto tem muito valor. Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou votar, mas existem muitas eleições em que um bom candidato perdeu porque faltou um voto para que ele vencesse. Não anule o seu voto, não vote em branco, escolha o melhor candidato que estiver disponível. Procure saber informações a respeito do candidato. Participe das eleições de maneira consciente.
A lição 2. Escolha pessoas que sejam justas. Pesquise o currículo dos políticos antes de votar em alguém. Se um justo governar, haverá prosperidade. Mas se for um ímpio, então haverá muito sofrimento. E a lição número 3. Escolha pessoas preparadas para governar, porque um despreparado aumentará as dores do povo. Lição 2, a pílula 268, nós encontramos algumas lições a respeito da pobreza. Então, algumas lições aqui. O versículo 3. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Versículo, o que isso nos ensina, o versículo 3? Nos ensina aqui, ó, a lição número 1. Ninguém espera que uma pessoa que venceu a pobreza não ajude outros a crescer. Isso é algo terrível. Então aqui esse versículo 3 nos ensina justamente isso, que o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita. O que é uma tempestade súbita? Que vem de maneira repentina. Você não espera nunca que alguém que veio da pobreza vai oprimir os pobres. Você espera que ele vai ajudá-los. Então o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Esse versículo 6 nos ensina aqui essa lição número 2. É melhor ter integridade do que ser rico por caminhos tortos, porque você não tem segurança. Versículo 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Esse versículo 8 nos mostra essa lição número 3. Quem ama a riqueza não desfruta da vida e acaba deixando para que outras pessoas usufruam, gastando o dinheiro que paga os salários dos mais pobres. Então aqui esse versículo 8 tem aquelas pessoas que aumentam nas riquezas. Elas trabalham, 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 cobram juros de tudo que trabalham e elas amam tanto o dinheiro que elas não desfrutam. Elas vivem só para ganhar mais dinheiro. Eclesiastes capítulo 4 fala a respeito dessa pessoa. Salomão escreve assim: Vi na terra o homem que, mesmo não tendo filho, e nem tendo irmão, e nem tendo alguém para deixar o seu dinheiro, trabalha todo dia sem parar para aumentar a sua riqueza. E no fim da vida, quem ficará com tudo aquilo que ele juntou? Vem alguém que pega aquela riqueza e vai desfrutar. E aquela pessoa que vai pegar aquela riqueza e que vai desfrutar, ela vai comprar, vai usar aquele dinheiro, e quando a pessoa vai usando o dinheiro, isso vai trazer o pagamento dos salários daqueles que são pobres. Então, quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ou seja, quem fica só ganancioso, só quer dinheiro, no final ele não desfruta. Ele acaba juntando para alguma outra pessoa que vai usar esse dinheiro. Porque quando uma pessoa não usa o dinheiro, ela não compra. Os pobres não vendem. Então, o dinheiro fica parado, ele não circula, ele fica só na conta daquele que é rico e que não favorece aqueles que precisam vender, que estão trabalhando, que estão buscando quem compre seus produtos. Versículo 11. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Esse versículo 11 nos dá aqui a lição 4. Discernimento é uma riqueza maior do que ouro e prata. Tem aquele que é pobre, mas ele consegue perceber que o rico está em depressão, que o rico não está sabendo lidar com a esposa, está com algum problema no casamento, está com algum problema com os filhos. Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro e ela está com um problema
no seu relacionamento conjugal, com um problema com o filho, com um problema em relação à própria saúde. Tem ricos que só porque têm dinheiro comem de maneira inadequada e acabam contraindo muitas doenças. Tem muitos ricos que vivem fumando, que vivem bebendo, porque estão tão preocupados com riquezas, com dinheiro, que esquecem que existem outras riquezas maiores. Existem ricos que estão vazios na sua alma, porque e não entendem por que estão vazios. Mas às vezes é uma pessoa que não tem a mesma riqueza, sabe o que a pessoa precisa, da oração, da leitura da palavra, do abraço apertado no filho, na esposa, e de saber desfrutar do dinheiro, não só ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Então o rico pode até se julgar sábio, porque muitas vezes ele diz assim: eu sou rico, eu sei como obter riquezas. E quem é você? Você é um pobre que nem sabe como fazer para ganhar dinheiro. Mas vem o pobre que tem discernimento e mostra: você é rico, mas você desfruta do seu dinheiro. Você é rico, mas você usa o seu dinheiro para gozar com a sua esposa, com os seus filhos, para tirar um tempo de descanso, para preocupar-se com você mesmo, para você ter um relacionamento com Deus. O que vai acontecer depois que você morrer? Jesus disse isso, que um homem era muito rico e ele olhou os seus celeiros e disse: o que eu faço porque a minha colheita foi maior? Então ele teve uma ideia: vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou pegar toda a minha colheita que foi grande e colocar nesses celeiros maiores. E aí Jesus diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e tudo que você tem preparado ficará para quem? Precisamos pensar também na eternidade. Então o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento conhece a fundo. Esse versículo 11, né, nos leva nessa lição 4. Discernimento é uma riqueza maior do que ouro e prata. E o versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Aqui nós temos a lição 5. Deus vê as atitudes de desprezo ao pobre e trata com cada pessoa conforme as suas ações. Então, aqui nessa pílula 268, eu apontei assim: lições a respeito da pobreza, que quando se é pobre e se conquista a vitória, é necessário lembrar-se de onde se saiu e ajudar os outros pobres. Versículo 6. É melhor, se for para se tornar uma pessoa rica, mas enganando os outros, é melhor manter-se na pobreza. Não há problema em se buscar a riqueza. Deve-se, inclusive, buscar a riqueza, porque Deus é um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele deseja que nós sejamos abençoados, prósperos e ricos. Ele deseja que nós avancemos na nossa vida, mas é necessário que esse avanço, essa prosperidade, esse progresso venha de forma honesta, sem enganar, trapacear a ninguém. Aí o versículo 8, sobre a pobreza ainda: aquele que só busca a riqueza acaba deixando toda a sua riqueza para que outro desfrute. E essa pessoa que desfruta é que vai abençoar os pobres. O versículo 11 fala que o discernimento ele é um bem que está disponível para todas as pessoas. Mesmo para aquele que não tem riqueza financeira, ele pode obter discernimento, sabedoria. A sabedoria está disponível a todos. E o versículo 27, que fala que devemos olhar para o pobre e ajudá-lo, porque quando não ajudamos, quando fechamos o nosso coração, receberemos de Deus a recompensa pelas nossas atitudes. Pílula 269. Os bons entendem a justiça e são ouvidos por Deus. Os maus, não.
Versículos 4, 5 e 9. 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, aqui desses 3 versículos, nós tiramos essa pílula, que os bons entendem a justiça e são ouvidos por Deus. Os maus não, eles não entendem a justiça e também não são ouvidos por Deus. A lição aqui é: os maus elogiam os ímpios, desobedecem às leis porque não entendem a justiça e suas orações são detestáveis. E os bons obedecem à lei e lutam contra os males praticados pelos maus, porque entendem a justiça plenamente e a praticam, e por isso suas orações são respondidas. Pílula 270. Cuide da alimentação e das amizades, e lembre que glutonaria é pecado. O versículo 7 fala: quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então aqui a lição é a número 1. Deus criou o nosso corpo para beber água, cuidar do sono, praticar atividade física e se alimentar bem, sem exageros, açúcares, embutidos, enlatados e processados. E para cuidarmos da mente, pela leitura de bons livros e das nossas emoções, para comer com satisfação pela inteligência mental e emocional. Quando nós cuidamos das nossas emoções, nós comemos com inteligência. Quando nossas emoções estão em desequilíbrio, nós comemos em excesso ou perdemos o apetite. Então, pessoas podem estar em depressão e perder peso, ficarem sem apetite. Podem ter ansiedade e comerem de maneira excessiva. Então, nós devemos ter essa compreensão. Quem obedece à lei é filho sábio. Vamos obedecer à lei de como Deus criou o nosso corpo e a nossa mente para que nós venhamos a cuidar. Essas são as leis que falam a respeito do cuidado com o nosso corpo físico e com a nossa mente. Nós dependemos do nosso corpo para andar, para fazer as nossas atividades. Um corpo que está treinado é um corpo que tem mais facilidade para levantar um peso, para se abaixar, para pegar um objeto, para ajudar a levar uma pessoa em uma cadeira de rodas, ajudando aquela pessoa para que ela entre no hospital, numa repartição pública, numa escola, nos ajuda a ajudar o outro e nos dá saúde. Mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então o versículo 2 nos fala que as amizades influenciam na formação de nossos hábitos e vícios, porque somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Escolha bem os seus amigos. Você crescerá ou diminuirá conforme essa decisão. Ontem ouvi um homem dizendo assim: eu estou fumando e eu já tinha parado de fumar, mas eu comecei a fumar quando eu me casei, porque a minha esposa fuma. Então eu aprendi a fumar com ela. Depois de um tempo, o médico disse que ela estava com pneumonia e ela parou de fumar. Então eu parei também. Mas agora ela voltou a fumar. Então eu voltei a fumar também. Veja como nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta, tanto nos nossos hábitos quanto nos nossos vícios. A diferença entre hábitos e vícios é que hábitos são coisas positivas. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, o hábito de beber água, o hábito de dormir na hora certa. E vícios são coisas que nós repetimos, mas que levam para o mal. Então eu falo sobre o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da procrastinação, o vício da preguiça, o vício do sedentarismo. Nós adquirimos os nossos hábitos e os nossos vícios
a partir das nossas amizades. Então, a pílula 270 é essa, do versículo 7. Cuide da alimentação e das amizades. E lembre que glutonaria, comer em excesso, é pecado. Lembre que pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. O objetivo do alimento é nos dar condições de ter energia. O objetivo do alimento não é ser como nosso Deus. Tem pessoas que idolatram a comida. E elas dizem, eu adoro a comida. Nós adoramos apenas ao Senhor. A comida é apenas para dar para nós energia. Então, glutonaria é pecado. 271. Deus tem boa recompensa a quem vence a corrupção. Versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Então, Deus tem uma boa recompensa para quem vence a corrupção. A lição está em Gálatas 6,7, que nos ensina que não erreis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você vence a corrupção, você será recompensado por Deus. Quando você vence a corrupção, você ganha algumas recompensas, como, por exemplo, aquilo que nós falamos aqui na pílula número 266. Você não vai dever nada para ninguém, não vai ter motivo de ter medo de nada e terá segurança. Então, essa pílula aqui, 271, quando você não se deixa vencer pela corrupção, você já ganha a recompensa da segurança. Você anda tranquilo por todos os seus caminhos. 272. Confesse diariamente seus pecados a Deus para crescer no relacionamento com Ele. O versículo 13 fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Versículo 14: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Lembrando que temor do Senhor é respeitar o Senhor e colocando Ele em primeiro lugar, em prioridade, acima de tudo e de todos. Então, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E o versículo 17: o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quando nós lemos esses 3 versículos aqui, nós tiramos essa pílula 272, que se nós confessamos diariamente os nossos pecados a Deus, nós crescemos no relacionamento com Ele. A lição aqui é que quem confessa seu pecado admite que aquele comportamento deve ser eliminado. Quando eu aceito que fumar, beber e o adultério, a prostituição são coisas erradas, quando eu faço essas coisas e eu confesso que isso é pecado, o meu cérebro, o meu corpo começa a recusar isso. Eu começo a sentir culpa e começo a sentir que isso é uma coisa ruim, uma coisa que tem que ser eliminada. Agora, quando eu não confesso, eu estou dizendo para o meu cérebro que isso é uma coisa normal. Não tem problema se eu fumar, como esse homem que ontem estava falando comigo sobre a história do cigarro dele com a sua esposa. Ele fala, não, mas isso não é errado, eu só estou dando uma fumada, é uma coisa normal, é só para eu dar uma aliviada. Então, quando ele não admite que isso é pecado, ele não vai abandonar o vício, porque ele está dizendo para o cérebro dele, está tudo bem. Agora, quem confessa, começa a recusar, a repetir aquele comportamento. Agora, quem confessa seu pecado admite que aquele comportamento deve ser eliminado, mostra que teme ao Senhor e recebe a justificação e a paz, como está escrito em Romanos 8:1. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito. Então, se eu ando na lei do Espírito e eu não ando mais na lei da carne, eu digo que o que eu faço na carne é errado e eu quero seguir na lei do Espírito.
Se eu quero seguir na lei do Espírito, a lei do Espírito é contra o pecado. Então eu vou dizer, eu não estou certo em beber e fumar. E quando eu aceito, quando eu confesso isso, o meu corpo me ajuda a vencer isso. Agora, quem não confessa fica como está. Se matou alguém, carregará a culpa até a morte. Veja que o versículo 14 fala: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem endurece o coração e não confessa o pecado cai na desgraça, porque ele fica acorrentado na mesmice, fica pro resto da vida preso no vício, porque ele endurece o coração. Ele não confessa, ele não admite que está errado. E o 17 está relacionado com essa questão da confissão, porque o assassino atormentado pela culpa será fugitivo. Quem fica atormentado pela culpa é porque não confessou que fez algo errado. Se o assassino confessa, eu matei alguém, eu fiz uma coisa muito errada, eu nunca mais vou repetir essa coisa errada. Quando ele aceita o perdão de Jesus, ele já não fica atormentado pela culpa. Ele sabe que ele recebeu o perdão de Deus. Então ele começa a ter a paz que vem de Jesus. Mas quando ele não confessa o pecado, ele não consegue prosperar no relacionamento com Deus. Ele fica carregando a culpa. Então o versículo 17 fala isso: o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja, já que ele não quer receber, confessar o pecado e receber o perdão de Jesus, não quer confessar o pecado para a família daquela pessoa que ele matou, dizer: olha, eu errei, eu não podia ter matado o seu parente. Então ele fica carregando a culpa, que ninguém o proteja, então que ele carregue a culpa dele até a sepultura, já que não confessa o pecado. 273 fala que a riqueza vem da fidelidade a Deus e da dedicação e do trabalho árduo. Nós temos aqui os versículos que falam sobre isso. O versículo 19: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Esse versículo 19 nos traz aqui nas lições a número 1. Não viva na fantasia de dinheiro fácil, como jogos de azar, porque ficarás na miséria. Existem aquelas pessoas que ficam, ao invés de seguirem o conselho do verso 19, lavrar a terra para ter fartura, ficam jogando na loto, ficam pensando em pirâmides, ficam sempre procurando um atalho para ganhar dinheiro fácil. Então, quem vive em fantasias vai se fartar de miséria. É melhor você pegar algo real, concreto, começar a trabalhar com dedicação, que é isso que vai trazer comida com fartura, é isso que vai trazer riqueza, prosperidade. Versículo 20: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então aqui nós temos a lição número 2. Quem tem pressa em ficar rico pelo engano e infidelidade empobrece. Aí nós temos o versículo 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Esse versículo 21 nos leva à lição número 3. Nos negócios deve-se ter a imparcialidade como princípio, pois quem adota a parcialidade se corromperá por pouco. O que isso significa? Eu sempre devo fazer os negócios com base na justiça. Se a lei fala que é assim que eu vou fazer. Se eu aceito ser parcial, em outras palavras, metade certo e metade errado, até por um pedacinho de pão eu vou me corromper. O versículo 21 nos ensina que se eu aceitar fazer alguma coisa errada, se eu aceitar negociar para o caminho do erro, eu vou me entregar até mesmo por muito pouco. Às vezes, a pessoa se corrompe por muito pouco. Você pensa, por que que a pessoa aceitou um suborno de, de uma coisa tão pequena? Às vezes a pessoa se corrompe por muito pouco. Às vezes, a,
Uma multa de trânsito, por exemplo, que custa uns R$ 130, muitas vezes que um policial deixa de aplicar, ele deixa de aplicar por causa de R$ 10, R$ 20 que aquela pessoa tira do bolso e fala assim: olha, eu não tenho como pagar essa multa, mas eu tenho aqui R$ 20, você aceita os R$ 20? E de repente aquele guarda aceita aquele suborno. Quando o guarda aceita fazer a coisa errada, ao invés de fazer a coisa certa, muitas vezes ele se entrega por muito pouco. Então, se você aceitar fazer a coisa errada, você pode se vender por muito pouco. E esse muito pouco não compensa a imparcialidade, fazer a coisa certa, que vai permitir que você ande de cabeça erguida com segurança, que foi a primeira pílula que nós lemos aqui em Provérbios 28. Versículo 22. O invejoso é ávido por riquezas, ou seja, ávido significa que é sedento, ele tem sede de riquezas, e não percebe que a pobreza o aguarda. Nesse versículo 22 nós temos a lição 4. Invejoso compra o que não tem dinheiro para acompanhar o próximo e nisso empobrece. O que acontece com o invejoso muitas vezes? Ele é ávido por riquezas. Ele está sedento por riquezas que ele não tem condição de ter. Ele está invejando, ele está olhando o vizinho, está olhando o próximo. E ele não percebe que a riqueza, que a pobreza é que o aguarda, porque muitas vezes o invejoso, sedento por aquela riqueza, ele olha, ele compara, vê que o vizinho comprou um carro novo, comprou uma roupa nova, e ele mesmo sem ter o dinheiro, movido pela inveja, vai lá e compra, assume uma dívida. E ele pensa: ah, estou igual. Mas ele não percebe, porque ele fica cego pela inveja, que o que está vindo logo em seguida é a pobreza. O invejoso é sedento por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. É esse versículo 22. E o versículo 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, a lição 5 aqui. Ganancioso é aquele que tem a ânsia de ganhar mais. Ganância, né? Ganhar ânsia. Tem a ânsia de ganhar mais. O ganancioso quer ganhar mais em todo o tempo e por isso ele fica o tempo todo brigando. Mas quem faz o que precisa ser feito, prospera. Não precisa querer ganhar mais, precisa fazer sempre o que tem que ser feito. Por isso que a pílula 273 aqui é: a riqueza vem da fidelidade a Deus e da dedicação e do trabalho árduo. Quando eu faço a coisa certa, quando eu não fico vivendo em fantasias, quando eu não me movo pela inveja, mas eu me movo por aquilo que eu tenho, pelo trabalho e pela minha dedicação, então eu recebo a riqueza. Pílula 274. O amor está na repreensão, nunca na bajulação. Esse versículo 23 fala: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. A lição número 1, a correção revela amor ao próximo, pois você quer ver a pessoa acertar e vencer. A lição número 2, bajular é atacar o próximo, porque reforça más condutas e práticas que no futuro vão atrapalhá-lo, vão atrapalhar o próximo. Quem ama, repreende. Quem ama, corrige o filho, disciplina a pessoa que quer ver bem. Agora, quem odeia é aquele que bajula, é aquele que fala: continue assim, meu filho, mesmo com o filho fazendo coisas erradas. Lá no futuro, o seu filho vai tropeçar e existe inclusive uma pesquisa que mostra que na idade adulta, os filhos que foram corrigidos amam mais os pais, porque quando eles identificam que os pais os corrigiram na infância, eles entendem o quanto os pais deles os amaram, do que aqueles filhos que tiveram tudo e foram mimados e bajulados. Os que foram mimados e bajulados, quando chegam na idade adulta, dizem: o meu pai não me corrigiu, meu pai não se interessava muito por mim. Eles ficam com a sensação de que os pais não se preocupavam com eles. Então, se você é pai e mãe e pensa que
Aplicar a correção é um exagero, aplique a correção na idade adulta e eles reconhecerão todo o seu trabalho e esforço na correção deles. E pílula 275. Você vive com paz e segurança quando atenta sempre para a sabedoria. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A lição é que quem age com sabedoria acerta sempre. Essas são as pílulas que nós estudamos aqui em Provérbios 28. Provérbios 28 nos fala sobre a segurança quando fazemos a coisa correta, o bom governo, que nós precisamos cuidar para termos bom governo em nossa nação, fala sobre prosperidade, lições sobre a pobreza e ensinamentos a respeito da riqueza, e nos ensina o valor de que nós devemos da confissão dos pecados. Quando confessamos os nossos erros, conseguimos superá-los. Quando não confessamos, ficamos parados, aceitando aqueles erros em nossa vida. Deus abençoe a sua vida hoje grandemente e sempre. Amém.